Milionário frio se casa com inocente por contrato, mas o que ele descobre é chocante. Marcos sempre foi o rei do cinismo. Em meio aos arranha-céus imponentes, onde o brilho das luzes ofuscava qualquer resquício de emoção autêntica, ele se destacava como um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Com uma fortuna colossal e um coração de gelo, a ideia de amor era apenas uma fraqueza a ser manipulada. E foi assim que surgiu a proposta revolucionária: casar-se com Sofia, uma jovem sonhadora e ingênua, através de um contrato que prometia segurança financeira em troca de um relacionamento superficial que se assemelhava ao amor. Enquanto os sinos da cidade tocavam num ritornelo apressado, Sofia, com seus olhos brilhando de esperança, entrava no jogo de Marcos. A atmosfera estava carregada com uma sensação estranha e excitante. Ele observava a ingenuidade dela como se fosse um artefato raro, algo que ele poderia moldar e, ao mesmo tempo, controlar. Durante o dia, o escritório de Marcos. Mas então, o inesperado aconteceu. Durante uma conversa descontraída, Sofia esbarrou em um segredo escabroso do passado de Marcos. Algo que poderia não apenas arruinar sua fortuna, mas também sua reputação. Marcos, você não me contou sobre isso. A voz de Sofia tremia e um nó se formou em sua garganta. Como ela poderia ter confiado nele? E a cidade, pulsante e vibrante, pareceu silenciar, como se tivesse ligado um alarme. Enquanto suas palavras ecoavam no ar, uma sombra se aproximava, um antagonista que tinha um único objetivo: explorar a fraqueza que ela havia descoberto. Em meio ao caos, ele sentiu um aperto no peito. Sofria, não por conta do segredo revelado, mas pela fragilidade de sua recém-descoberta conexão com Sofia. A cada respiração, Marcos lutava para entender se a segurança financeira valia mais do que o amor, que, sem perceber, havia começado a florescer. A cidade lá fora continuava agitada, mas dentro dele, uma tempestade se formava. Naquela noite, o farfalhar das folhas nas árvores se tornava cada vez mais distante, enquanto uma sensação de desespero tomava conta de ambos. Todos os planos pareciam desmoronar, e eles, antes imunes, agora estavam vulneráveis. Entre lágrimas e gritos, a pergunta pairou no ar: até onde as sombras de seus passados os perseguiriam? Marcos olhou nos olhos de Sofia e, pela primeira vez, a fria certeza de sua vida parecia derreter. Será que ele conseguiria superar tudo isso? Será que o amor poderia ser mais poderoso do que seu medo? O futuro, agora incerto, tremia sob os planos que mais pareciam um sonho. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like, pô! Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Naquela noite, enquanto a cidade vibrava com as luzes e a música ecoava pelos corredores da festa, a tensão entre Marcos e Sofia transformou-se em um campo minado. A verdade estava exposta, e os antigos muros de defesa de Marcos começavam a ruir. Ele não conseguia desviar o olhar dos olhos de Sofia, que agora carregavam uma mistura de confusão e decepção.
Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, um estrondo perturbador interrompeu a noite. As luzes piscaram e uma cortina de silêncio caiu sobre os presentes. Marcos, com a pulseira de relance da incerteza matando sua adrenalina, caminhou atento em direção à origem do som. Ao chegar na porta da sacada, ele viu algo que nunca esperou. Um grupo de pessoas camuflados no meio da escuridão observava a festa de longe. Mas o que mais chocou foi a visão da figura que liderava aquela misteriosa assembleia. O coração de Marcos disparou. O que ela estava fazendo ali? Todos na cidade sabiam do passado conturbado que tiveram. E a presença dela, na festa mais importante de sua vida, significava que ele estava em perigo. Sofia! Ele gritou, tentando chamá-la, mas Clara já tinha dado um passo à frente, como uma leoa que preparava o ataque. Você não se lembrou de me contar que estava jogando com a inocência de uma jovem? Que jogo interessante você decidiu jogar, não é, querido? A expressão de Sofia mudou de confusa para horrorizada. Marcos, você conhecia ela? O que está acontecendo? Cada palavra dela parecia um golpe na frieza de Marcos. Era como se o chão, sob o seu passado obscuro, tudo o que você escondeu. Sofia merece saber a verdade antes que você a machuque ainda mais. O choque tomou conta do ambiente. Os convidados sussurravam, lançando olhares apreensivos. O que você sabe? Marcos perguntou, sua voz tensa, o peso da sua história obscurecendo sua capacidade de raciocínio. A sala parecia girar, e a maré de murmúrios só aumentava. Sofia estava paralisada, presa entre o amor que começou a desabrochar e a sombra do passado de Marcos. Eu sei sobre o que aconteceu com aquele investidor que você despachou. Eu sei do verdadeiro motivo pelo qual você e eu nos separamos, Clara disse, e a sala gelou. Era o segredo que poderia destruir Marcos, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Sofia, agora pálida como uma folha, sentiu um aperto na garganta. Marcos, o que ela está dizendo? O desespero crescia em seu tom. Marcos olhou para ela angustiado, mas a revelação implacável de Clara não lhe deixava espaço para respostas. Ele precisaria decidir rapidamente, lutar contra seu passado e proteger Sofia, ou se entregar à escuridão que sempre o cercou. Você não vai sujar a minha vida de novo, Clara. Marcos respondeu, sua voz embargada, fazendo um esforço para transmitir uma confiança que ele já não sentia. Mas Clara, confiante e determinada, apenas sorriu. Ah, querido, você não tem ideia. A história está longe de acabar. E eu sei o que você realmente é. E todos aqui também saberão. O ar ficou pesado com a tensão crescente, enquanto todos os olhos se voltavam para Marcos em expectativa. Segredos, traição e revelações pairavam no ar. E enquanto a verdade ameaçava ser desvelada, Marcos se viu em um ponto sem retorno. O que viria a seguir? A luta por sua vida! E muito mais importante, a luta pelo coração de Sofia havia apenas começado. Enquanto a tensão crescia, com todos os olhos voltados para Marcos e Clara, um medo descontrolado cercava o ambiente. Ele sentiu seu coração disparar e suas mãos tremiam ao pensar no que poderia acontecer. O que Clara estava prestes a revelar? Será que Sofia conseguiria lidar com a verdade? Marcos, ela começou a perguntar novamente, mas Clara insistiu. Você ainda não entendeu, né? Tudo que você escondeu está prestes a ser trazido à luz. Não é só a sua reputação que está em jogo, mas a vida da garota que você manipulou.
O silêncio da sala era ensurdecedor. Os convidados trocavam olhares nervosos, preocupados com a cena que se desenrolava à frente deles. Sofia, com os olhos arregalados, parecia à beira de um colapso, tentando processar tudo o que ouviu. Mas então aconteceu o impensável. Um estrondo ensurdecedor ecoou da porta da festa. As luzes piscavam e, de repente, a multidão começou a gritar. Uma figura encapuçada irrompeu pela entrada. A atmosfera instantaneamente mudou e uma onda de pânico se espalhou entre os presentes. O desconhecido se aproximou de Marcos e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Era Miguel, um amigo de Marcos, que todos acreditavam estar fora do país. Mas havia algo diferente nele. Um olhar de desespero, uma aura de urgência. "Precisamos ir! Agora!" ele gritou. Seu tom era de quem estava prestes a explodir de ansiedade. "Do que você está falando?" Marcos questionou confuso. O peso das palavras de Clara ainda pesava em seu coração. Mas agora, a presença de Miguel parecia indicar uma nova ameaça. "Não é só sobre você, Marcos. Tem algo muito maior acontecendo. O que você acha que Clara sabe? É só a ponta do iceberg. Você está prestes a se afundar em um verdadeiro pesadelo." Nesse instante, um grito cortou o ar. Uma mulher na multidão caiu e uma fumaça espessa começou a se espalhar pela sala. Os convidados começaram a correr, empurrando-se uns aos outros em busca de saída. O caos tomou conta, e a verdade que estava prestes a ser revelada já não parecia ser o pior problema. Marcos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não era apenas seu passado obscuro que ameaçava engoli-lo, mas também algo que ele nunca poderia prever. "Clara!" ele gritou, mas ela já havia desaparecido na confusão. A fumaça espessa o envolveu e ele não conseguia mais ver Sofia. "Sofia, onde você está?" Sua voz saiu alta, quase aflita, mas seus olhos procuravam desesperadamente por um fio de esperança. "Rápido, Marcos! Aqui!" Miguel tocou seu braço, puxando-o em direção a uma saída. A pressão aumentava, o som do pânico, das vozes, da fumaça, tudo se misturava em um turbilhão de emoção. Mas mesmo enquanto corria, uma parte dele queria voltar, enfrentar Clara e encontrar Sofia. O que ela pensaria sobre tudo isso? A situação estava piorando, e antes que conseguisse pensar com clareza, uma nova onda de gritos se ergueu. Clara tinha surgido novamente, mas não sozinha. Ela arrastava algo, ou alguém, na direção deles. Os olhos de Marcos se arregalaram quando viu Sofia, subitamente pálida, com o rosto coberto de lágrimas e medo. "Marcos, me ajuda!" Sofia implorou, mas o olhar de Clara não era de raiva, era de triunfo. "Viu só? Toda a cidade está a par da verdade. O que você fez nunca pode ser apagado." Um estrondo interrompeu a conversa. O prédio já estava começando a ruir, a confusão se espalhava, e o pensamento começou a afundar na incerteza. A adrenalina corria nas veias de Marcos, enquanto ele observava Sofia. A pressão nas costas aumentando. E então, a reviravolta. De repente, uma mulher desconhecida surgiu entre a fumaça, seu olhar cheio de dor e desespero. "Por favor, a vida de você e de Sofia estão em perigo. Vocês precisam saber sobre o que realmente ocorreu." Marcos não fazia ideia do que acreditar. A cidade, a verdade, o amor, tudo parecia prestes a se desintegrar diante de seus olhos. E se as revelações que Clara guardou fossem apenas parte do que estava por vir,
As perguntas começaram a surgir na mente de Marcos e a única certeza era a confusão crescente. O que realmente estavam prestes a descobrir? Marcos estava atordoado. A fumaça espessa envolvia tudo e o desespero naquele salão estava em seu auge. Ele olhava nos olhos de Sofia, buscando respostas que não tinha. O medo refletido nela fazia seu coração disparar. A figura desconhecida, a mulher com um olhar desesperado, rompendo o caos ao seu redor, poderia ser a chave para entender tudo. "Quem é você?" Marcos perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respirou fundo. "Você não sabe, mas o que Clara guarda não é apenas sobre o seu passado. É mais profundo, mais sombrio. Diga logo, o que está acontecendo?" A urgência em sua voz era palpável, mas antes que ela pudesse responder, um novo estrondo ecoou. A estrutura do prédio parecia tremer e mais gritos ressoaram. O pânico crescia e Clara estava ali, observando tudo com um sorriso de satisfação, como uma marionete que controlava o cenário caótico. "Você realmente acha que conseguirá escapar do seu passado? A cidade sabe tudo sobre você, Marcos, e Sofia não é a única que corre perigo." Cada palavra dela era como uma faca. Marcos se virou para o grupo do lado e o que viu o paralisou. Clara segurava uma pequena caixa brilhante e o olhar dela era de triunfo. "Sofia!" ele gritou, enquanto tentava alcançar a jovem, mas a multidão estava espessa. Clara sorriu, um sorriso que congelou o sangue de Marcos. "Essa caixa, ela contém tudo, as verdades que você escondeu e alguns segredos que você nunca imaginou que poderiam aparecer." Miguel, ainda ao lado de Marcos, finalmente se fez ouvir. "Clara, não faça isso! Você não sabe o que está brincando! É mais do que uma disputa entre vocês!" A tensão aumentava e todos na sala pareciam estar respirando fundo, esperando por esse desfecho explosivo. Antes que Marcos pudesse protestar, Clara abriu a caixa e, de repente, uma luz intensa e ofuscante preencheu o espaço. "O que você fez? Tudo não passava de um plano, Marcos. O jogo que você achou que controlava? Eu tinha uma carta na manga." As palavras de Clara pairavam no ar e a confusão se espalhou como uma erva daninha. "Mais uma reviravolta, Clara? O que você quer?" questionou Marcos, sem saber se estava realmente preparado para ouvir. Uma onda de murmúrios e sussurros se espalhou entre os convidados e o ar parecia carregado de eletricidade. "Essa cidade sempre foi uma armadilha, querido. O que você investigou? Quem você traiu? Tudo se conecta. Você só não percebeu que o maior segredo de todos está mais próximo do que imagina." Clara olhou para Sofia e a expressão dela mudava, de confusa para temerosa. Sofia, ainda agarrada ao cobertor de confusão, encarou Marcos. "O que ela quer dizer com isso?" Sua voz estava tremida e o nó na garganta de Marcos parecia apertar cada vez mais. "Marcos, você não é quem todos pensam que é." A mulher desconhecida interveio novamente, os olhos cheios de pânico. "O que Clara sabe sobre você mudará tudo. Você tem um irmão, Marcos. Um irmão que sempre esteve fora de sua vida. E ele se envolveu de uma maneira que você nunca poderia imaginar." As palavras da mulher caíram como uma bomba. "Um irmão?" Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Todos os eventos que levaram até ali, a relação com Sofia, a manipulação de Clara, tudo fazia parte de um quebra-cabeça muito maior. A fumaça espessa misturou-se às emoções fervorosas e a sala parecia estar girando.
Uma dúvida imensa surgiu em sua mente. Quem ele realmente era? Não, isso não pode ser verdade. A expressão de Sofia mudou e uma nova camada de horror coloriu seu rosto. Marcos, precisamos saber a verdade. E rápido. O que você fez ou deixou de fazer pode custar nossas vidas. Miguel gritou, puxando Marcos para fora da confusão. Ele olhou para Sofia, que parecia perdida. Seu olhar refletindo a mesma mistura de pânico e desespero que ele sentia. Vamos embora! Precisamos sair daqui! Mas enquanto tentava puxá-la para fora, o olhar de Clara estava fixo neles. Um misto de raiva e satisfação. O jogo está apenas começando! E você não pode escapar da sua verdadeira essência, Marcos. A afirmação dela reverberou no ar, enquanto o caos se desenrolava e a dúvida pairava sobre eles. Marcos sentiu um frio na espinha. O que mais ele tinha escondido? E mais importante, o que aconteceria quando tudo viesse à tona? No meio da correria e do desespero, naquela cidade que antes parecia tão familiar, ele percebeu que a busca pela verdade poderia ser seu maior pesadelo. Marcos estava atordoado. A fumaça espessa envolvia tudo, e o desespero naquele salão estava em seu auge. Ele olhava nos olhos de Sofia, buscando respostas que não tinha. O medo refletido nela fazia seu coração disparar. A figura desconhecida, a mulher com um olhar desesperado, rompendo o caos ao seu redor, poderia ser a chave para entender tudo. Quem é você? Marcos perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respirou fundo. Você não sabe, mas o que Clara guarda não é apenas sobre o seu passado. É mais profundo, mais sombrio. Diga logo, o que está acontecendo? A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que ela pudesse responder, um novo estrondo ecoou. A estrutura do prédio parecia tremer e mais gritos ressoaram. O pânico crescia e Clara estava ali, observando tudo com um sorriso de satisfação. Como uma marionete que controlava o cenário caótico. Você realmente acha que conseguirá escapar do seu passado? A cidade sabe tudo sobre você, Marcos. E Sofia não é a única que corre perigo. A afirmação dela reverberou no ar enquanto o caos se desenrolava e a dúvida pairava sobre eles. Marcos sentiu um frio na espinha. O que mais ele tinha escondido? E mais importante, o que aconteceria quando tudo viesse à tona? No meio da correria e do desespero, naquela cidade que antes parecia tão familiar, ele percebeu que a busca pela verdade poderia ser seu maior pesadelo. Marcos! Sofia estava visivelmente assustada, mas ele não teve tempo de se voltar para ela. As palavras da mulher desconhecida tinham lhe chamado a atenção. Você precisa saber. Você tem um irmão, uma irmã, alguém que está dependendo de você. Clara sabe disso e é por isso que ela está aqui. As palavras caíram como uma bomba. Uma irmã? Marcos ficou em estado de choque. Seu coração acelerou e um nó se formou em sua garganta. Meu irmão? Ele mal conseguiu pronunciar a frase, a mente girando. A mulher se aproximou, olhos fixos nos de Marcos. Sim, você não tem ideia do que aconteceu. Ele está em apuros. E tudo se conecta com seu passado sombrio. Clara não é apenas uma ex-esposa vingativa. Ela quer algo mais, algo que pode destruir não só você, mas sua irmã também. A multidão ao redor parecia se apagar enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Ele não tinha ideia do que fazer. A fumaça ficava mais densa. E o caos aumentava. Mas a preocupação com esse irmão, que nem sabia que existia, tomou conta de seu ser. Rápido! Miguel gritou, puxando-o em direção a uma saída. Mas a adrenalina tomou conta de Marcos.
Meu irmão, onde ele está? Os braços de Miguel foram como um ancla em meio à tempestade. Mas agora uma tempestade muito maior que sua vida estava sobre ele. Clara, com um olhar de caça, parecia se alimentar do desespero. Você não vai escapar de tudo isso, Marcos. O segredo da sua vida está prestes a ser revelado. As palavras de Clara foram como uma faca. O que mais ela sabia? Marcos, precisamos ir. Miguel insistiu, mas a imagem de Sofia, apavorada e perdida, não saía da mente dele. Clara estava a um passo da verdade, que poderia arruinar não só seu nome, mas agora também a vida de alguém que ele nem sabia que existia. Enquanto tentava entender o que estava em jogo, outro estrondo fez o assoalho tremer. Uma parte do teto desabou e as luzes falharam. A sala estava em completa desordem. Sofia! Ele gritou, mas o som de corpos se esbarrando e gritos desesperados abafava sua voz. O coração pulsava forte. O caos. Então uma nova figura apareceu na porta, uma mulher desconhecida entre a fumaça. Seu olhar cheio de dor e desespero. Por favor, a vida de você e de Sofia estão em perigo. Tudo pode acabar aqui. Marcos não fazia ideia do que acreditar. O que realmente estavam prestes a descobrir? E no meio disso tudo, entre gritos e fumaça, o peso do passado estava prestes a se revelar. O que deveria ser uma festa, agora se tornava um labirinto de segredos e horrores. E ele pôde sentir que a verdade estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. Então, abruptamente, a mulher olhou para Clara e as duas trocaram olhares pensativos, como se um plano estivesse prestes a se desenrolar. O ar estava carregado de tensão. Você não deveria ter vindo, Clara. Agora todos vão sofrer as consequências. Aquelas palavras deixaram Marcos em estado de choque. O que aquela mulher sabia? O que mais estava escondido nas sombras? A sala já estava apinhada e, com isso, a pergunta crucial pairava em seu coração. Até onde ele iria para salvar Sofia e descobrir a verdade sobre a sua irmã? Marcos estava atordoado. A fumaça espessa envolvia tudo e o desespero naquele salão estava em seu auge. Ele olhava nos olhos de Sofia, buscando respostas que não tinha. O medo refletido nela fazia seu coração disparar. A figura desconhecida, a mulher com um olhar desesperado, rompendo o caos ao seu redor, poderia ser a chave para entender tudo. Quem é você? Marcos perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respirou fundo. Você não sabe, mas o que Clara guarda não é apenas sobre o seu passado. É mais profundo, mais sombrio. Diga logo, o que está acontecendo? A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que ela pudesse responder, um novo estrondo ecoou. A estrutura do prédio parecia tremer, e mais gritos ressoaram. O pânico crescia, e Clara estava ali, observando tudo com um sorriso de satisfação. Como uma marionete que controlava o cenário caótico. Você realmente acha que conseguirá escapar do seu passado? A cidade sabe tudo sobre você, Marcos. E Sofia não é a única que corre perigo. A afirmação dela reverberou no ar enquanto o caos se desenrolava e a dúvida pairava sobre eles. Marcos sentiu um fio na espinha. O que mais ele tinha escondido? E mais importante, o que aconteceria quando tudo viesse à tona? No meio da correria e do desespero, naquela cidade que antes parecia tão familiar, ele percebeu que a busca pela verdade poderia ser seu maior pesadelo. Marcos? Sofia estava visivelmente assustada, mas ele não teve tempo de se voltar para ela. As palavras da mulher desconhecida tinham lhe chamado a atenção. Você precisa saber. Você tem um irmão, uma irmã, alguém que está dependendo de você.
Clara sabe disso e é por isso que ela está aqui. As palavras caíram como uma bomba. Uma irmã? Marcos ficou em estado de choque. Seu coração acelerou e um nó se formou em sua garganta. Meu irmão? Ele mal conseguiu pronunciar a frase, a mente girando. A mulher se aproximou, olhos fixos nos de Marcos. Sim, você não tem ideia do que aconteceu. Ele está em apuros e tudo se conecta com seu passado sombrio. Clara não é apenas uma ex-esposa vingativa. Ela quer algo mais. Algo que pode destruir não só você, mas sua irmã também. A multidão ao redor parecia se apagar, enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Ele não tinha ideia do que fazer. A fumaça ficava mais densa e o caos aumentava, mas a preocupação com esse irmão que nem sabia que existia tomou conta de seu ser. Rápido! Miguel gritou, puxando-o em direção a uma saída, mas a adrenalina tomou conta de Marcos. Meu irmão, onde ele está? Os braços de Miguel foram como uma âncora em meio à tempestade. Mas agora, uma tempestade muito maior que sua vida estava sobre ele. Clara, com o olhar de caça, parecia se alimentar do desespero. Você não vai escapar de tudo isso, Marcos. O segredo da sua vida está prestes a ser revelado. As palavras de Clara foram como uma faca. O que mais ela sabia? Marcos, precisamos ir! Miguel insistiu, mas a imagem de Sofia apavorada e perdida não saía da mente dele. Clara estava a um passo da verdade que poderia arruinar não só seu nome, mas agora também a vida de alguém que ele nem sabia que existia. Enquanto tentava entender o que estava em jogo, outro estrondo fez o assoalho tremer. Uma parte do teto desabou e as luzes falharam. A sala estava em completa desordem. Sofia! Ele gritou. Mas o som de corpos se esbarrando e gritos desesperados abafava sua voz. O coração pulsava forte. E o caos. Então, abruptamente, a mulher olhou para Clara e as duas trocaram olhares pensativos, como se um plano estivesse prestes a se desenrolar. O ar estava carregado de tensão. Você não deveria ter vindo, Clara. Agora todos vão sofrer as consequências. Aquelas palavras deixaram Marcos em estado de choque. O que aquela mulher sabia? O que mais estava escondido nas sombras? A sala já estava apinhada, e com isso a pergunta crucial pairava em seu coração. Até onde ele iria para salvar Sofia e descobrir a verdade sobre a sua irmã? De repente, um forte clarão ilumina o ambiente. Os presentes gritam, insones e desorientados. Clara, em meio ao pânico, desfere um olhar gelado em direção a Marcos. Você não pode ficar aqui. Vá encontrar a verdade. Marcos sentiu a pressão no peito aumentar. A mulher desconhecida se interpôs entre ele e Clara. Ela sabe mais do que admite, Marcos. Você precisa ouvir. Aquela caixa, o que contém, pode mudar tudo. Ele hesitou. O tempo parecia parar enquanto a fumaça se elevava. Clara, com um sorriso sinistro, ergueu a caixa para o ar. Vocês acham que isso é só sobre o passado de Marcos? Não, isso é sobre o futuro de todos nós. Vocês vão ver. A verdade é mais aterrorizante do que podem imaginar. À medida que a sala se desintegra em caos, seus olhos se encontraram novamente com os de Sofia. O desespero refletido nele era absoluto. Mas então, uma explosão. Não foi apenas um som. Foi um fluxo de energia que cortou o ar. As paredes tremiam, a estrutura do prédio parecia implodir. No meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu. Um homem familiar que todos acreditavam estar longe,
mas que de repente estava lá. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Marcos. Além da caixa, além de Clara, está tudo interligado. As palavras dele soaram como um eco distante, mas eles não tinham tempo. A estrutura estava desmoronando, e a verdade que Marcos não estava preparado para ouvir estava prestes a revelar algo mais profundo. Uma nova onda de pânico tomou conta do salão, e antes que pudesse entender, tudo ao seu redor desmoronou. E nesse instante, a frase que ecoou em sua mente foi implacável. E se Clara fosse a única que sabia de seu irmão, o que se revelaria em meio a todo aquele caos? Marcos estava atordoado. A fumaça espessa envolvia tudo e o desespero naquele salão estava em seu auge. Ele olhava nos olhos de Sofia, buscando respostas que não tinha. O medo refletido nela fazia seu coração disparar. A figura desconhecida, a mulher com um olhar desesperado, rompendo o caos ao seu redor, poderia ser a chave para entender tudo. "Quem é você?" Marcos perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respirou fundo. "Você não sabe, mas o que Clara guarda não é apenas sobre o seu passado. É mais profundo, mais sombrio." "Diga logo, o que está acontecendo?" A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que ela pudesse responder, um novo estrondo ecoou. A estrutura do prédio parecia tremer e mais gritos ressoaram. O pânico crescia e Clara estava ali, observando tudo com um sorriso de satisfação. Como uma marionete que controlava o cenário caótico. "Você realmente acha que conseguirá escapar do seu passado? A cidade sabe tudo sobre você, Marcos. E Sofia não é a única que corre perigo." A afirmação dela reverberou no ar, enquanto o caos se desenrolava e a dúvida pairava sobre eles. Marcos sentiu um frio na espinha. O que mais ele tinha escondido? E mais importante, o que aconteceria quando tudo viesse à tona? No meio da correria e do desespero, naquela cidade que antes parecia tão familiar, ele percebeu que a busca pela verdade poderia ser seu maior pesadelo. Marcos! Sofia estava visivelmente assustada, mas ele não teve tempo de se voltar para ela. As palavras da mulher desconhecida tinham lhe chamado a atenção. "Você precisa saber. Você tem um irmão, uma irmã, alguém que está dependendo de você. Clara sabe disso e é por isso que ela está aqui." As palavras caíram como uma bomba. Uma irmã? Marcos ficou em estado de choque. Seu coração acelerou e um nó se formou em sua garganta. "Meu irmão?" Ele mal conseguiu pronunciar a frase, a mente girando. A mulher se aproximou, olhos fixos nos de Marcos. "Sim, você não tem ideia do que aconteceu. Ele está em apuros, e tudo se conecta com seu passado sombrio. Clara não é apenas uma ex-esposa vingativa. Ela quer algo mais. Algo que pode destruir não só você, mas sua irmã também." A multidão ao redor parecia se apagar, enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Ele não tinha ideia do que fazer. A fumaça ficava mais densa e o caos aumentava. Mas a preocupação com esse irmão, que nem sabia que existia, tomou conta de seu ser. "Rápido!" Miguel gritou, puxando-o em direção a uma saída. Mas a adrenalina tomou conta de Marcos. "Meu irmão, onde ele está?" Os braços de Miguel foram como uma âncora em meio à tempestade. Mas agora, uma tempestade muito maior que sua vida estava sobre ele. Clara, com um olhar de caça, parecia se alimentar do desespero. "Você não vai escapar de tudo isso, Marcos. O segredo da sua vida está prestes a ser revelado." As palavras de Clara foram como uma faca. O que mais ela sabia? "Marcos, precisamos ir."
Miguel insistiu, mas a imagem de Sofia, apavorada e perdida, não saía da mente dele. Clara estava a um passo da verdade que poderia arruinar não só seu nome, mas agora também a vida de alguém que ele nem sabia que existia. Enquanto tentava entender o que estava em jogo, outro estrondo fez o assoalho tremer. Uma parte do teto desabou e as luzes falharam. A sala estava em completa desordem. "Sofia!" ele gritou, mas o som de corpos se esbarrando e gritos desesperados abafavam sua voz. O coração pulsava forte. O caos. Então, abruptamente, a mulher olhou para Clara e as duas trocaram olhares pensativos, como se um plano estivesse prestes a se desenrolar. O ar estava carregado de tensão. "Você não deveria ter vindo, Clara. Agora todos vão sofrer as consequências." E nesse instante a verdade mais chocante foi revelada. A mulher desconhecida se virou e, com um olhar determinado, disse: "Meu nome é Ana. Eu sou a irmã que você nunca soube que tinha, Marcos." E ele se sentiu tonto. O chão desapareceu sob seus pés. Toda a história, toda a dor que carregou, agora fazia sentido de uma maneira que nunca imaginou. O olhar confuso de Sofia, a revelação que tinha um irmão, tudo isso era mais do que desespero. Era uma reviravolta insustentável. "Não, não pode ser verdade!" ele gritou, balançando a cabeça em negação. E, no entanto, mais chocado do que poderia imaginar, sentiu uma necessidade urgente de entender. Clara, que observava tudo, sorriu de maneira sombria. "Sim, Marcos, e agora você não pode escapar. O que você fez para se livrar de mim no passado? Isso tudo está voltando." Entre o caos e a confusão, as emoções explodiram. Angústia, raiva, confusão. Ana, irmã, olhava para ele, os olhos cheios de um desespero que ecoava com o seu. O que ela sabia? Como isso mudaria tudo? Marcos estava em um emaranhado de emoções. A verdade que agora se desdobrava era devastadora. Meus deuses! Tudo estava interligado de formas que ele nunca suspeitou. Enquanto os gritos e o caos ao redor se intensificavam, ele percebeu que uma nova batalha estava apenas começando. E em meio ao desespero, uma pergunta pairou em seu coração. Como ele poderia salvar Sofia, se nem mesmo sabia como se salvar a si mesmo? Marcos estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam na sua mente, mas o caos ao redor era tão intenso que ele mal conseguia respirar. A fumaça tornava tudo nebuloso e o medo misturava-se à confusão. "Clara, minha mãe!" Ele olhou para Clara, quem parecia se alimentar do desespero dele. O sorriso dela era uma combinação de triunfo e desprezo. "Você não pode escapar do que fez, Marcos. Eu sempre estarei em sua vida", disse Clara, sua voz cortante como vidro. E naquele momento, Marcos sentiu que o mundo inteiro se virando. Não era apenas o peso da revelação, era o quão pouco ele conhecia sua própria história, sua origem. A fumaça começou a se dissipar, e uma nova luz da verdade was shining através do caos. Ele olhou de volta para Ana, a irmã que nunca conheceu. O que mais ela sabia? O que aconteceria agora? A sala estava em desordem, com pessoas correndo em pânico, e ele se sentia isolado nesse turbilhão. "Marcos, precisamos sair!" Miguel o puxou, mas ele ainda foi tomado por uma onda de emoções e perguntas. "O que mais você sabe?" Ele se virou para Ana, buscando qualquer tipo de resposta que aliviasse aquele peso no coração. Ana hesitou. A expressão dela era angustiante. Eu não deveria ter vindo.
mas você precisa conhecer a verdade sobre seu pai. O impacto da frase foi como um soco no estômago de Marcos. Seu pai? Que pai? A identidade dele se desintegrava sob o peso de cada nova informação. Eu não sou só sua irmã. Você não pode compreender o que corre em nossas veias, Marcos. O que nosso pai fez e o que Clara sabe. Ela olhou para Clara, raiva queimando nos olhos. Ela nunca lhe contou. Ele era um homem perigoso. As palavras pairavam no ar, pesadas e frias. Tinha algo mais, algo que parecia estar oculto nas sombras, esperando por uma oportunidade. E sem aviso, um barulho estrondoso interrompeu as revelações. Um estalo vindo do andar acima fez o teto do salão tremer. A estrutura começou a ceder. "Corra!" Miguel gritou. Foi instintivo. Eles se lançaram para a frente em meio à multidão, mas o caos tomava conta. O chão sob eles ruiu e um pedaço do teto desabou, atingindo o chão bem perto de onde estavam. Todos gritaram e a fumaça se intensificou. Clara estava agora cercada pela confusão e, em um ato desesperado, ela lançou a caixa que segurava na direção de Marcos. "Você quer a verdade? Aqui está!" A caixa que ela ergueu antes parecia vibrar, e quando ela atingiu o chão, várias imagens e documentos começaram a se espalhar, revelando segredos guardados por anos. Marcos estendeu a mão, mas uma força invisível o puxou para trás. As memórias que emergiam dos documentos, cartas, fotos, tudo aquilo parecia destroçar a realidade que ele conhecia. Enquanto ele tentava juntar as peças, uma dor aguda atingiu seu peito. Ele não podia deixar que Sofia estivesse em perigo. Naquela fração de segundo, Clara começou a gritar: "Você quer saber a verdade? Então descubra, e você não está preparado para o que encontrará." Marcos girou-se para ver o que estava acontecendo. Ana olhava para a caixa em um misto de medo e desespero. "Não! O que há nas imagens, Marcos? Você deve correr." A urgência na voz dela o alertava, mas a curiosidade também o puxava. Então, abruptamente, a verdade que ninguém esperava veio à tona. Clara estava ferida em uma luta que nem ele sabia que estava acontecendo. "A verdade é mais simples do que imagina, Marcos." Outra voz gritou da fumaça. Era um homem que ele conhecia. "Seu pai está atrás de você, e agora ele sabe que perto." Marcos congelou. O passado não tinha trazido apenas revelações. Era uma armadilha esperando para se fechar ao redor dele. Ele estava prestes a descobrir não só a conexão com sua família, mas também que cada passo, cada escolha tinha um preço. O pânico tomou conta. Sofia, Ana, Miguel, todos ao redor dele. Ele precisava decidir: ficar e enfrentar tudo, ou correr e buscar respostas. No fundo de seu coração, a única certeza era que as consequências daquela verdade recém-revelada o levariam a um destino que nem mesmo ele poderia imaginar. E com isso, tudo esse caos parecia ser apenas o começo de uma tempestade muito maior. Marcos estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam na sua mente, mas o caos ao redor era tão intenso que ele mal conseguia respirar. A fumaça tornava tudo nebuloso e o medo misturava-se à confusão. "Clara, minha mãe!" Ele olhou para Clara, que parecia se alimentar do desespero dele. O sorriso dela era uma combinação de triunfo e desprezo, refletindo a vitória que sempre desejou. "Você não pode escapar do que fez, Marcos. Eu sempre estarei em sua vida", disse Clara, sua voz cortante como vidro. O mundo dele parecia desmoronar. Nunca imaginou que a mulher que havia manipulado sua vida
seria, na verdade, a figura mais aterradora de todos os seus pesadelos. Ana, ao seu lado, segurou seu braço. O olhar dela estava carregado de urgência. Marcos, nós precisamos sair agora! Clara sabe mais do que está dizendo. As palavras dela eram como um chamado à ação, mas o pânico corria solto. Em meio a gritos e empurrões, Clara gritou: "A verdade não é o que você pensa, Marcos. Exponha a sua vida e talvez, apenas talvez, você descubra o que realmente importa." Era como se cada palavra dela fosse uma espada cortando a confiança e revelando o verdadeiro horror da situação. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo profundo ecoou acima deles e as luzes começaram a piscar, revelando uma sombra grande se movendo no andar de cima. O chão tremeu sob seus pés. Marcos olhou para cima enquanto um pedaço do teto começava a desabar. Era uma espécie de colapso iminente, mas não foi isso que realmente o chocou. Uma figura grande, envolta em uma capa escura, desceu dos andares superiores. Marcos! A voz era familiar e ao mesmo tempo estranha. Ele parou no lugar, a mente girando. Era um homem que ele conhecia. Seu pai, que todos acreditavam ter morrido há anos. Pai? A palavra saiu mais como um sussurro, um grito represado. A cena em sua frente quebrou a lógica que conhecia. Ele estava vivo? E se estava, por que ninguém nunca disse? A tensão aumentou. A figura conhecida se aproximou mais. E o caos ao redor parecia ter diminuído de intensidade. Marcos, você precisa ouvir-me. O homem, seu pai, estava agora a poucos passos dele. Seus olhos estavam cheios de uma expressão de dor e determinação. Clara não é quem você pensa que é. Nós não somos quem você pensa que somos. Marcos sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. Os olhos de Ana rolaram entre ele e Clara. A confusão misturando-se a um profundo medo. O que você está dizendo? O que está acontecendo? As palavras escaparam em um sussurro, mas as respostas nunca vinham. Você tem que entender, Marcos. A verdade sobre nossa família é mais sombria. Clara, ela está mentindo. A sua vida, essa cidade, tudo está interligado. E agora, eles vêm atrás de você por causa do que você é realmente. A revelação chocou Marcos como um raio. A sombra que bolava sobre sua vida não era apenas sua ex-esposa. Era algo muito maior. Eu não sou quem eu pensava que era. As palavras saíram com dificuldade. O que ele realmente sabia sobre seu passado? A dor começou a se acumular, como um peso esmagador em seu peito. Qualquer noção de controle que ele achava que tinha, agora estava desmoronando. Precisamos de você, Marcos! Eles estão se aproximando e você não pode ficar aqui. Miguel gritou, puxando-o mais para o lado, mas Marcos ainda estava preso em suas próprias dúvidas. Clara, furiosa, avançou em direção a ele. Você só está piorando tudo, Marcos. Tente descobrir a verdade, e você condenará não só a si mesmo, mas também a ela. Ela gesticulava em direção a Ana, como se a culpa recairia sobre ela também. O que estava prestes a acontecer? Com um desgosto profundo, Marcos olhou para Sofia, que estava paralisada, assustada, o queixo caído. Sofia, ele começou, não sabendo como terminar a frase. Mas não havia tempo.
A estrutura tremeu mais uma vez, e em um movimento rápido, seu pai se virou. Você precisa decidir agora, Marcos. Não posso fazer isso por você. Era um grito carregado de urgência. A caixa que Clara havia deixado anteriormente no chão havia se aberto. E os documentos espalhados eram mais do que apenas nomes e fotos. Eram revelações que abalariam os alicerces da existência de Marcos. Ele hesitou, sabendo que cada escolha a partir daquele momento mudaria tudo. Com os olhos fixos nos documentos, sentiu que estava à beira de um novo caminho. Mas não tinha ideia do que viria em seguida. A raiva que carregava, a verdade e a dor estavam momentaneamente ofuscadas por uma nova inevitabilidade. Um grito cortou o ar enquanto mais um pedaço do teto cedia, e Marcos, em um ato desesperado, puxou Sofia para mais perto. Nós precisamos ir. O caminho estava se fechando, e com seu coração acelerado, a única certeza que ele tinha era que a verdade verdadeira estava prestes a se revelar. E ele não estava preparado para o que estava por vir. Já! As palavras saíram como um sussurro áspero. Marcos, venha comigo! Miguel gritou, puxando-o. Mas os olhos de Marcos estavam fixos em Clara. O que ela havia dito? A verdade irá condená-lo. O tom dela tinha uma mistura de raiva e desdém. Ele sentia o coração na boca. Meu pai, o que você quer dizer com isso? A voz de Marcos estava cheia de incredulidade. Ele precisava entender, mas a confusão tomava conta de sua mente. O medo de perder Sofia e agora descobrir que sua mãe era Clara fazia sua respiração se acelerar. Se você não entende, ficará preso nessa loucura para sempre. Clara se aproximou, mas antes que pudesse agir, Ana atacou, por instinto, colocando-se entre eles. Não! Você não chegará perto dele! O caos se intensificou, e quando Marcos olhou perto do chão, viu a caixa aberta, revelando documentos que pareciam contar a história de sua vida. O tempo parecia parar. Ele se abaixou, apanhando uma foto. Era ele e sua família em um dia ensolarado. Mas havia nomes que ele nunca viu antes. Quem eram aquelas pessoas ao fundo? O peso da incerteza apertou seu peito. A fumaça engoliu o lugar e o barulho ensurdecedor do teto desabando ecoava. A urgência estava em cada fibra de sua alma enquanto Miguel gritava. Vamos, Marcos! Agora! Mas ele hesitou. O instinto de proteção sobre Sofia e as perguntas não respondidas o prendiam no lugar. Então, o teto desabou. Um pedaço do material pesado atingiu o chão perto dele e destruiu a imagem de uma vida pacífica. Aquela fração de segundo, as prioridades foram claras. Sofia! Ele gritou, e quando virou, a encontrou paralisada com os olhos arregalados. A visão dela o fez agir. Vamos, rápido! Ele agarrou Sofia pela mão e começou a correr, puxando-a na direção da única saída visível. Ana o seguiu de perto. O medo dela era evidente, mas havia algo mais, um brilho de determinação. Eu vou te proteger, disse Ana, olhando para Marcos enquanto corriam. Não deixe Clara te controlar. A voz dela se destacou na confusão, enquanto Clara e seu pai ainda lutavam em uma batalha verbal, revelando mais segredos que Marcos achava que nunca descobriria. Então, segundos antes de alcançarem a saída, Clara gritou: Acho que você nunca entenderá o que é amor, Marcos. Era uma chamada direta, uma última tentativa de controlar a narrativa. Mas as palavras eram venenosas. Marcos olhou para Sofia, que estava ao seu lado, e sentiu o aperto em seu coração. Você é tudo que eu preciso, ele disse baixinho para ela. E essas palavras se tornaram um combustível inesperado.
Ao finalmente passarem pela porta, uma explosão de luz iluminou a rua. Era como se a cidade respirasse novamente. Uma vez fora, Marcos sentiu o ar fresco em seu rosto. Olhou ao redor e viu a multidão em pânico, mas ao mesmo tempo havia um fio de esperança. Ana estava ao seu lado, respirando pesadamente. Acho que temos muito a conversar. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhantes com uma mistura de medo e determinação. E agora, o que fazemos? Agora, precisamos descobrir quem realmente somos e enfrentar isso juntos. As palavras pesarosas, mas ao mesmo tempo cheias de força. O passado estava longe de ser esquecido, mas agora eles tinham uma chance. Marcos olhou para cima, para o prédio em ruínas, e sentiu que algo novo havia começado. Um novo capítulo, uma nova busca por respostas. Ele não podia esquecer o que aconteceu, mas agora se sentia mais forte. Por mais difícil que fosse, ele estava pronto. E enquanto eles se afastavam do caos, uma pergunta ecoava na mente de Marcos. Até onde a busca pela verdade os levaria? E antes de terminar, preciso falar uma coisa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso nos ajuda muito. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo.